No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1. Em Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio deles e para ele. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberem, receberão poder para se tornar filhos e filhas de Deus. Capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, meus queridos amigos e irmãos, o Deus Criador dos céus e da terra nunca foi visto por homem algum. E nós, desde o momento que nos apartamos de Deus, nos rebelamos contra Deus, decidimos desobedecer os seus mandamentos, fomos separados do Criador por meio do pecado. Mas Deus, olhando para as suas criaturas, homens e mulheres, finitos, falíveis, mortais, Deus o amou, mesmo ainda sendo pecadores. E para que o homem pudesse vê-lo, Deus se fez carne. Deus se fez homem. E andou aqui, peregrinou aqui nesse planeta, experimentando tudo que os homens e os filhos dos homens têm experimentado. Desprezo, discriminação, humilhação, perseguição, tentação e, por fim, todas as dores que o homem passa e a mulher passa, e a cena terrível, a consequência máxima, que foi a morte, e morte de cruz. Mas ao morrer na cruz, Jesus consolidou o reino de Deus, pagou o preço para resgatar o homem da condenação do pecado. Jesus se manifestou de muitas formas com poder para que as obras fossem reconhecidas e que pudéssemos contemplar o Rei da Glória e reconhecê-lo pelas suas obras, que são as mesmas do Pai. E hoje Jesus está no santuário celestial, lá diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Nesse período em que o mundo, a igreja está sendo investigada, a humanidade está sendo julgado, né? À medida que o evangelho é pregado, à medida que as pessoas têm a oportunidade de conhecer o caminho, a verdade, a vida, então cada decisão tomada é apresentada ali diante do tribunal celestial. Então estamos vivendo o período do juízo investigativo. Todos os casos estão sendo decididos. E aí quando a gente vai para a história, né? Quando o mundo chegou no limite do pecado, veio o dilúvio. Apenas Noé, a mulher e seus filhos foram salvos. Quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e entraram na terra prometida, eram aproximadamente 600 mil famílias. Somente Josué e Caleb saíram do Egito e entraram na terra prometida. Só eles acharam dignos. Até Moisés, o grande líder, falhou, se irritou, se irou, trouxe desonra para o nome de Deus e aí teve que passar pela morte. Não pôde entrar, não pôde nem colocar o seu pé na terra da promessa, porque tinha perdido a paciência diante das murmurações, diante do peso de conduzir o povo de Deus. Hoje estamos no limiar da Terra Santa. Jesus, o Filho de Deus, está voltando. E hoje o mundo está maduro para ser destruído.
Esse mundo será purificado com fogo e enxofre. E a humanidade se corrompeu, se degradou em todos os sentidos. E nós que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, que temos anunciado a pregação do Evangelho, a pergunta é: estamos preparados? Estamos guardando a nossa coroa, mantendo a fé? Porque o apóstolo Paulo, no final da sua trajetória, ele disse: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. E a mim está reservada a coroa da vida, que está reservada tanto para mim como aqueles que também creram, porque Deus é um reto juízo. Então Paulo descansou, entregando a sua vida, também como mártir, mas de cabeça erguida, porque tinha sido fiel até a lei. Hoje essas escrituras também apontam para cada um de nós. E Jesus, ele olha para nós e ele espera dizer para mim e para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então hoje eu pergunto a mim, pergunto a você, nesta reta final, em que o mundo está amadurecendo para a destruição, e nós temos agido diferente, temos guardado a nossa fé, temos mantido a nossa esperança, temos sido fiéis ao nosso Deus? Se não, é hora da gente refletir, é hora da gente se arrepender das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos pecados e nos voltar ao Senhor, porque o tempo de graça chega ao fim. Em breve Cristo se levantará no santuário celestial e vai dizer: está feito, está consumado. Os santos se santificam ainda mais, e os ímpios permaneçam na sua imundície e no seu pecado. E eu fico me perguntando: de que lado estarei? É hoje o dia da minha redenção. É hoje o dia da sua redenção. É hoje que nós precisamos nos reconciliar com Deus, renovar nossa aliança, manter o nosso pacto com o Senhor, vivendo uma vida de obediência. Meio às tempestades, as perseguições, calúnias, críticas, depravação e degradação do ser humano, nós precisamos manter o nosso olhar fixo ao nosso comandante, porque o que há de vir, virá em breve e não tardará. Que realmente nós possamos pensar hoje, agora, como está a minha vida, a minha casa, a minha família? Estamos preparados para o dia que se aproxima tão rápido? Para a dificuldade que teremos que enfrentar, os desafios da vida? Que Deus venha nos abençoar, que nós possamos agora agarrar a promessa, segurar a coroa que nos está reservada em Cristo Jesus.